Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações. Meu nome é Rocelito e convido a todos vocês para conversarmos sobre mediunidade com Cristo. No encontro de hoje, teremos falando da sintonia. Prosseguindo no discurso de Albério, um Hottentote desencarnado. O Hottentote é um povo originário da África do Sul que, em relação à humanidade, considera-se espiritualmente um pouco mais próximo ao primitivo do que a evoluído. Um Hottentote desencarnado, em se comunicando com o sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivistas. E um sábio, sem o indumento carnal, entrando em relação com o Hottentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura dos males do corpo denso. Quando a gente está na escola, a gente aprende que para existir comunicação, há que ter uma interação entre o emissor e o receptor. Se o receptor capta a linguagem do emissor, então podemos afirmar que aí houve comunicação. Em termos mediúnicos, é aproximadamente parecido, onde você tem o médium como inteligência receptiva e o comunicante como a inteligência emissora. E, partindo do ponto de vista do campo mental, do campo do pensamento de ambos, nós vamos ter no médium a inteligência receptiva ou inteligência receptora, as possibilidades. E, conforme for o campo mental do irmão comunicante, nós teremos os limites da comunicação, da linguagem. Então, no exemplo dado pelo Albério, se nós temos um Hottentote desencarnado tentando se comunicar com um sábio, nós temos aí uma divergência, uma diferença de campos mentais, né? Em que o campo mental do médium oferece vasta possibilidade, porém, o campo mental do espírito comunicante, do emissor, oferece poucos limites. E ele cita também a forma contrária, onde você tem
um sábio comunicante, um sábio como emissor, ou seja, com amplos limites diversos, ilimitados, limites limitados, meu Deus, me perdoe, tem amplos limites, variados limites, mas vai ter um médium de poucas possibilidades. Com esses campos mentais tão diversificados, a comunicação não fica tão inteligível assim. A linguagem fica meia limitada. Por isso que ele fala que o Hotentote desencarnado tentando falar com o sábio não vai transmitir nada mais daquilo que ele sabe, que é o trabalho no campo. Assim como o sábio tentando se comunicar com o Hotentote, a única coisa que o Hotentote vai captar são situações do cotidiano. Prossigamos. Por isso mesmo, o Hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Hotentote, por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção, se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, entra aqui a importância dos valores mentais estando vibrando na mesma sintonia. Então, se nós temos um Hotentote com um campo mental, com valores mentais diferentes do sábio, ou se temos um sábio desencarnado com valores mentais, com campo energético mental diferente do médium, a comunicação ela fica desequilibrada, ela fica com dificuldades, ela fica quebradiça. Não fica uma conexão de qualidade, não há uma comunicação, uma transmissão de linguagem eficiente. Porém, quando nós temos comunicante e médium vibrando ambos na mesma sintonia, no mesmo campo mental, aí a comunicação flui com maior qualidade. Voltemos. Em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema da sintonia. Nós sempre falamos em vibração, e aí nós temos um gráfico representativo que seria a vibração, né? A vibração é aquele continuar do subir e descer da onda, né? A reflexão da onda. Nós temos que a onda ela tem pontos altos e pontos máximos e pontos mínimos. Então, quando você tem do zero o ponto máximo, você tem a amplitude da onda. E quando você tem a distância entre os dois pontos máximos desta onda, você tem o comprimento de onda. Quando, ao longo da frequência, você tem o mesmo comprimento, a mesma batida, a mesma vibração sempre, você vai ter aí uma frequência fechada, uma frequência mais estável. Um pensamento mais disciplinado, digamos assim. Em termos de mediunidade, quando você tem dois irmãos, cujo comprimento de ondas são diferentes, a amplitude são diferentes, ou seja, ambos, comunicante e o médium, estão em vibrações diferentes, não há possibilidade da sintonia. Mas quando nós temos os dois irmãos, os dois planos,
vibrando na mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesma amplitude, mesmo valor mental, aí sim, nós vamos conseguir a sintonia. Trazendo esse exemplo para um campo mais físico, o que acontece no dia a dia, nós temos a variação de frequência. Uma onda que tem um comprimento de 1 quilômetro a 1 centímetro são as ondas de rádio que a gente ouve normalmente, né? A de 1 centímetro a 1 milímetro são os infravermelhos, os raios infravermelhos oriundos do Sol. Aquele da manhã cedo, né, até as 9, ou do finalzinho da tarde. O arco-íris vai entre 1 milímetro e 10 nano, entre 1 milímetro e 100 nanomilímetros. E aí, quanto mais forte a frequência, quanto menor o comprimento de onda, nós vamos vendo aí a variação das cores. E aí, sucessivamente, os raios gama, o raio X, né? E as próprias ondas nucleares, que são aquele comprimento bem rápido, bem curtinho. Em termos de radiação, nós temos que a onda do rádio é aquela que tem um comprimento maior, né? E quando você tem a onda cuja amplitude é da altura de um prédio, ela equivale à onda de um rádio. E quando você tem a onda que é do tamanho de um átomo, né? Amplitude bem curtinha, você tem os raios X. E quando você tem aquela onda menor ainda que o átomo, né? Da altura do núcleo do átomo, você tem os raios gama. Em termos de frequência, né? Quanto mais vibrantes, nós temos as ondas maiores, menos vibrantes as ondas mais curtinhas. Mais frias são as maiores, mais quentes são a, as mais curtinhas. Mas isso é apenas uma representação. Mas o que nós chamamos a atenção é que, se isso ocorre com esta facilidade no mundo físico, imagina no campo mediúnico, imagina a gente sabendo utilizar as nossas frequências mentais. E aí que nós vamos ter a sintonia. A nossa frequência, unida à frequência dos irmãos espirituais, vai gerar a nossa sintonia. Geralmente, os irmãos de luz, os bons irmãos, a frequência deles são mais estáveis. A nossa, por causa dos nossos problemas, das nossas diversidades de pensamentos, as nossas são mais estáveis. Então, cabe a nós buscar disciplinar o nosso pensamento para que a gente alcance a sintonia com a nossa espiritualidade. Nós vemos que no mundo físico nós temos, por exemplo, a onda da voz, né? Que é aquela energia, a frequência que é emitida através da intenção e da nossa emoção. E ela vai facilitar a amplitude dessa frequência, vai construir a amplitude desta frequência. E o mesmo acontece no campo mental, quando nós emitimos a onda mental através do pensamento, também carregado da mesma intenção, da mesma emoção. Então, campo vibratório, ele vai ser a soma da nossa onda mental. A nossa frequência é a identidade vibratória das emissões mentais entre dois ou mais espíritos, encarnados ou não. Estarão em sintonia vibratória as pessoas e espíritos que tiverem os pensamentos e sentimentos semelhantes, pois os fluidos que ambas emanam estão em igual comprimento de onda e frequência. Atraemos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que oferece. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, não existe o espírito dominando o corpo, o que existe é a sintonia mental de mente
no campo, a sintonia do campo mental das vibrações de mente para mente. Quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios de sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências. Mas e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Nós vemos aí a nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos, da forma como a gente disciplina, da forma como a gente conduz o nosso pensamento, nós vamos ter a nossa onda mental que vai possibilitar a nossa sintonia com a espiritualidade. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. A responsabilidade para a condução dos pensamentos é toda nossa. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Tudo a espiritualidade dá para a gente, tudo o céu dá para a gente, tudo o evangelho dá para a gente. Mas está em nosso poder a escolha de aceitar, de acatar ou não. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Lembremos, cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Nosso irmão Emmanuel nos ensina que a gente pode ir da terra ao céu, mas o primeiro passo nós temos que dar aqui, e somos nós que temos que dar esse primeiro passo. Meus queridos, chegamos ao fim deste nosso encontro. Todavia, a interação de vocês conosco é muito importante para nós. Se vocês gostaram deste estudo, agradeçam a Cristo e a espiritualidade. E se houver possibilidade, considerem os incluir nas suas orações. Se houver alguma dúvida, nos procure pelos canais de contato. Na necessidade de alguma coisa ser corrigida, por favor, por gentileza, nos ajude indicando aquilo que devemos aprimorar para que este trabalho se torne merecedor da guarda do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo encontro. De nosso Pai, disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz
ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.